Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para a irmã que escreveu no canal, a Eusarina Costa Tavares. Ela escreveu aqui comentando que a filha dela conversou com ela, dizendo que ela acha muito difícil estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento com os filhos, né? Que ela acha difícil a compreensão. E a irmã pegou e recomendou o canal para ela, né? Então ela seja bem-vinda entre nós, possa estar estudando aí com a gente esse ano todo, né, o Novo Testamento aí, vai ser muito interessante, tá bom? E o comentário da irmã, eu quero agradecer porque teve outros 5 comentários em cima do seu, né, reagindo à sua mensagem. Nós temos aqui a Marta Rosa reagiu, depois teve a Ivanice Maria, a Silvia Nancy, né, ela encomendou aqui falando, olha, nós temos os vídeos também do Velho Testamento, sim, ano passado nós estudou o Velho Testamento, então temos os vídeos do Velho Testamento que também dá para enviar para sua filha aí, tá bom? E também para terminar aqui a Alcibina Barbosa, ela falou que o canal aqui ele ensina de uma maneira simples para nós aprendermos, tá bom? Então que fica mais fácil de nós aprender. Então gratidão a todos os comentários de vocês, forte abraço. Vamos lá para o estudo de hoje que eu vou compartilhar com vocês. A gente vai estudar hoje Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto, né? Então vamos lá, eu vou começar aqui no versículo 1 e já vou lendo os outros versículos e explicando também. Que diz o seguinte: E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Bom, a primeira coisa aqui é que os 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles têm a mesma frase, dizendo aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito, né, ao deserto, né? Então todos eles estão de acordo aqui. Outra coisa também aqui que diz, para ser tentado pelo diabo. Só que o Espírito, ele não nos conduz à tentação. Então, ele não levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado, tá bom? Joseph Smith, ele retraduziu esse versículo aqui, tá bom? E esse versículo ficou dessa maneira. E então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus, tá bom? Então o fato de Jesus Cristo ser tentado pelo diabo lá no deserto foi uma consequência, tá bom? Ele estava lá e o inimigo foi lá perturbar, né? Então muitas vezes a gente quer estar com Deus, a gente vai para a igreja, busca Deus, está em oração e o inimigo ele vai vir nos tentar também, né? Ele sempre faz isso, tá bom? Então não é porque a gente se batizou que a gente vai estar imune às tentações do inimigo. Ele vem mesmo, né? É o papel dele aí que ele faz. Então, Joseph Smith, ele retraduziu esse versículo mencionando isso, tá bom? Outra coisa que eu queria mencionar aqui, né? Joseph Smith, ele traduziu, eu achei muito interessante isso, ó. Joseph Smith traduziu dizendo que, aqui, para estar com Deus, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus. Bom, a palavra deserto, né, aqui, né, nós temos o texto em grego, mas a palavra deserto e os apóstolos, né, falavam em grego, né? Em grego não, eles falavam em hebraico. A palavra deserto em hebraico dá para escrever de várias formas, tá bom? E uma das formas que dá para escrever a palavra deserto é midavar, tá bom? E essa palavra em hebraico, midavar, ela significa encontro com a palavra, né? Deixa eu pegar aqui certinho para nós, ó. Então a palavra midavar, a palavra mir significa mikon, né? É uma preposição. E davar significa palavra, tá bom? Ou seja, a frase deserto, né, se for escrita com midavar, significa com a palavra, ou seja, encontro com a palavra. Então fica muito de acordo com o que Joseph Smith traduziu, né, que ele foi conduzido ao Espírito ao deserto para estar com Deus, tá bom? Então eu achei muito interessante essa palavra no hebraico, tá bom? Que pode ser uma das maneiras que foi mencionado, mas o evangelho foi escrito aqui em grego, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 2 agora. O versículo 2 diz assim, ó. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, tá bom? Aqui também, deixa eu ver aqui. Bom, falando aqui sobre o jejum, né, de 40 dias, 40 noites, nós temos nas escrituras 3 pessoas mencionadas que jejuou durante 40 dias, tá bom? Nós temos Moisés no Monte Sinai,
tá bom? Nós temos Elias também, né, que ele se alimenta ali, caminha ali 40 dias com a força daquele alimento. Bom, no Velho Testamento, também no Novo, né, entre os judeus, o número 40, ele tem um número simbólico, tá bom? Ele tem uma representação simbólica que significa um longo tempo, tá bom? Então, por exemplo, quando Moisés, ele subiu ao Monte Sinai, ao Monte Sinai ali, ele ficou lá por um período de 40 dias. Significa que ele ficou lá um longo tempo, tá bom? Não estou dizendo que ele não ficou lá jejuando, até porque quando ele desce com o rosto brilhando, né? A gente consegue entender que ele foi transladado, né? O seu corpo sofreu uma mudança para aguentar a presença de Deus naquele momento. Então, a reação do corpo dele com certeza é diferente também, tá bom? Então, ele teve essa mudança. Tá bom? Então, com certeza, ele durou muitos dias ali sem o alimento. Agora, Elias, né, não é mencionado que ele teve nenhuma dessas mudanças no corpo e ele andou 40 dias. Pode ser simplesmente que significa ali que foi um longo tempo, né? E não que ele ficou 40 dias sem comer, mas foi um longo, longo tempo, tá bom? Outra expressão de 40 é quando diz lá, né, que os filhos de Israel ficaram 40 anos no deserto, né? 40 anos no deserto também é um número simbólico, pode significar um longo, longo tempo, não especificamente 40 anos, ou até mesmo quando eles estavam no Egito, 400 anos, seria o 4 aumentado, né? 400 anos, e eles não ficaram 400 anos lá no Egito, né? Então, significa um longo, longo, longo tempo, assim por diante. Mas aqui, falando sobre a tentação de Jesus Cristo, eu não estou falando que não foi 40 dias ou coisa assim, eu só estou dando um significado do número, né, dos hebreus, como eles viam esses números. Né? Aqui no caso de Jesus Cristo, ele fala 40 dias e 40 noites. Eu acredito que literalmente Jesus Cristo ele jejuou esses 40 dias e 40 noites para estar com Deus, né? E é a minha opinião também, pessoal, que ao estar no deserto, anjos ministraram Jesus Cristo e ensinou ele durante muitos dias ali no deserto sobre sua missão, sobre outras coisas que pôde aprender ali também. Bom, eu acredito que ele foi ministrado, ele realmente esteve, ele foi ao encontro da palavra, a estar com Deus, né? Então esse é o sentido. Ele foi para lá e eu acredito que ele recebeu essas ministrações, embora o texto não mencione aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. O versículo 3 diz assim, ó. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se façam em pães. Bom, após 40 dias ali sem alimento, né, com certeza teve fome. E até lá no versículo em cima disse, né, e teve fome, né, depois desse tempo, período grande ali de jejum, né. Então ele teve fome. E aí então o inimigo ele vem aqui, né, e diz: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se façam em pães. Né? Então, tem outras interpretações falando, olha, aqui ele está tentando, né, Jesus Cristo, a quebrar o jejum dele. Olha, ele já havia jejuado 40 dias, né? Se ele quisesse simplesmente terminar o jejum dele ali e realmente se alimentar, eu não via problema nenhum nisso, né? Nunca vimos Jesus Cristo ele usar o poder dele para benefício dele. Ele sempre usou o poder dele para beneficiar a vida de outras pessoas. Tá bom? Então sim, né? Aqui aqui é também, não estou dizendo que não é, mas aqui é também uma tentação para satisfazer o corpo, né? Ou quebrar o jejum, vamos interpretar assim dessa maneira. Mas eu queria trazer também uma outra visão, uma outra explicação do que está significando aqui, tá bom? Então eu tô dizendo que o que está sendo escrito aqui tá válido, tá bom? Mas tem outra interpretação também que eu gostaria de compartilhar. Lembrando que uma interpretação não anula a outra, tá bom? Então a interpretação dizendo que a tentação era para satisfazer a carne está correta também, tá bom? Mas eu quero trazer uma outra interpretação. Aqui diz aqui o seguinte, né? E chegando a ele o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se façam em pães, né? É uma tentação aqui bem interessante, porque as próprias pedras, os pão, né, que eles faziam na época, parecia ali mesmo, com pedras ali, eles eram... Bom, é interessante. Continuando aqui, né, quando ele fala aqui para
transformar as pedras em pães, a gente repara que ele fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus. Então a tentação aqui era colocar uma dúvida na cabeça do Salvador, de que ele era ou não o Filho de Deus. Veja que ele desafia, ele fala, ó, se tu és o Filho de Deus, né, transforme essas pedras em pão. Então isso coloca, a tentação aqui era colocar uma dúvida, né? Aqui eu acredito também que o inimigo, o tentador, ele apareceu a Jesus Cristo pessoalmente, tá bom? Para fazer essas tentações ali, tá bom? Eu acredito também que seres celestiais apareceram a Jesus Cristo, ministraram a ele, e que o tentador depois, né, veio e tentou ele aqui também, visivelmente, né? Muitas vezes as tentações para nós não vai ser visível, mas vai ser o inimigo na nossa mente, né? Querendo colocar esse tipo de dúvida, né? Será que você é o mesmo filho de Deus, né? Olha o que você está passando, né? Será que olha o seu estado, né? Será que Deus te ama? Eu acho que você não é um filho de Deus, não. Então ele vai, esse tipo de pensamento é do inimigo também, é uma tentação do inimigo, tá bom? Então nós devemos observar isso. Então aqui a tentação que Lúcifer faz, né, é dizendo, colocando uma dúvida se ele é o filho de Deus ou não. E ele poderia, né, cair nessa tentação dizendo assim, claro que Jesus Cristo nunca caiu em tentação nenhuma, mas ele poderia falar assim, eu sou sim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, né? E querer mostrar que é o Filho de Deus, ou para não haver nenhuma dúvida ali. Mas ele não cai nessa tentação, né? Vamos ler o que Jesus Cristo diz aqui, né? O versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Jesus Cristo diz aqui, está escrito, é porque ele usou uma escritura lá do Velho Testamento, que é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, tá bom? Que lá fala exatamente sobre isso, que nem só de pão viverá o homem, tá bom? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus ensinou isso muito bem no deserto, enviando ao povo o maná diariamente, mas também mostrando a eles que eles dependiam de Deus diariamente, né? Não só viver de pão, mas sim de tudo que saísse da boca de Deus, tá bom? Da vontade de Deus ali. Então, Jesus Cristo, ele responde, então, Satanás usando uma escritura. E aí, a gente observa aqui também que o próprio inimigo, ele vai usar também as escrituras, tá bom? Assim como Cristo, né, ele é um conhecedor das escrituras, o inimigo também, ele usa as escrituras aqui. O versículo 5 diz assim, ó, e então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Bom, aqui é outra coisa que eu gostaria de mencionar, né? Aqui diz que o diabo levou Jesus Cristo para a cidade santa. Aqui Joseph Smith ele faz a tradução dizendo assim, então foi Jesus levado à cidade santa e o Espírito o colocou sobre o pináculo do templo. Então não foi Satanás que pegou Jesus Cristo no colo e saiu teletransportando ele para o pináculo do templo, tá bom? Eu não acredito que ele tem poder de colocar a mão no Salvador Jesus Cristo e levar ele ali, tá bom? E eu não acredito nisso. Mas aqui, Joseph Smith retraduzindo esse versículo, diz que o que aconteceu? O Espírito o conduziu, né? Levou ele para o pináculo do templo, tá bom? E aí, então, o que acontece? Aqui o inimigo, ele vai atrás depois para tentar Jesus Cristo novamente, tá bom? Esse é o sentido aqui da escritura. O versículo 6 continua dizendo, né? E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-o-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará a ordem a respeito de ti, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aqui, né, Joseph Smith traduzindo aqui, ele diz que então o diabo veio a ele. Então, após, né, o Espírito ter deixado ali o Salvador no pináculo do templo, levado ele para a casa do Senhor ali, o que acontece? O diabo vai lá tentar ele também novamente, né? E aqui, quando o inimigo ele diz aqui, ó, no versículo 6, né? Se tu és o Filho de Deus, aqui acredito eu que é uma conotação diferente da primeira vez. A primeira vez ele não está usando a mesma tentação, né? Se tu és o Filho de Deus, ele não como pergunta aqui.
ele está falando, já que você é o filho de Deus, faz isso, né? Já que ele usou as escrituras para dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então aqui essa escritura interpreta dessa maneira, já que você é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? E aos seus anjos dará ordem a respeito de ti e tomar-te-ão na mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Aqui nós vemos que o inimigo, né, ele está usando uma escritura lá de Salmo 91, versículo 11 e o versículo 12. Tá bom? Vou ler lá na íntegra, lá diz assim, ó. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que guardem todos os teus caminhos. E a ele te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os pés em pedra, né? Então a gente fica pensando às vezes, deixa a Bíblia aberta aí no Salmo 91 que vai expulsar o inimigo. O inimigo está usando a Bíblia aqui, né? Só que ele está sendo aqui malicioso. Ele pega a palavra de Deus e distorce ela, né? Ele fala assim, tá escrito isso, se joga aí, né? Do pináculo do templo, né? Só que olha aqui, no Salmos 91, aqui o versículo 11, sim, é verdade que os anjos vai nos guardar, né? Vai dar ordem a nosso respeito, mas ele fala assim, guardar em todos os teus caminhos. Quais caminhos? Nos caminhos do Senhor. Então, os anjos vão nos guardar, vão nos proteger se nós estamos no caminho do Senhor. Não adianta a gente se enfiar em lugar perigoso, em lugares que não são santos, que vão nos contaminar e achar que a gente está protegido, né? Que vai vir uma legião de anjos ali nos proteger. Né? Então ele deturpa as escrituras aqui, na maneira que ele menciona. Né? O inimigo ele menciona de uma maneira deturpada aqui. Então nós podemos ver aqui a resposta, né, do Salvador Jesus Cristo aqui. Tá bom? Deixa eu pegar aqui versículo 7, né? Diz assim, ó. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, ao mesmo tempo que ele usou uma escritura, o Salvador Jesus Cristo usa uma outra escritura, mas no contexto certo, né? Que é Deuteronômio 6, versículo 16, que fala sobre não tentarás o Senhor teu Deus, né? Vamos aqui para o versículo 8. O versículo 8 diz assim, e novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, novamente aqui, né, na tradução de Joseph Smith, mostra que foi o Espírito do Senhor que retirou ali o Salvador do pináculo do templo e levou para um monte bem alto, né? Na verdade, aqui, a sequência dos fatos pode ser que tenha sido primeiro para o monte e depois para o templo, tá bom? Lucas, ele menciona dessa maneira. Primeiro, ele foi para o monte e depois foi para o templo, tá bom? Ele menciona nessa ordem um pouco invertida aqui. A ordem muito não importa aqui. O importante é nós ver qual foi a tentação aqui de Jesus Cristo e saber a aplicação para nós também. Então ele foi para esse monte aqui e ele viu todas as glórias, né, do mundo, os reinos, né, que existia ali, tá bom? E aí diz assim, versículo 9, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares me adorares, né? Então o inimigo pediu ali que ele o adorasse, né? Que se ajoelhasse e se adorasse ali a ele, tá bom? E ele prometeu inclusive dar todas as coisas, todos os reinos ali para Jesus, né? Ele está prometendo algo que ele não tem. Toda essa terra aqui é do Senhor, tá bom? Então é do Senhor. Agora, claro que o inimigo ele tem poder sobre muitas nações, sobre muitas pessoas, muitos reinos. A gente vê também, nós temos o reino de Deus na terra, que é o evangelho dele, né, a igreja dele aqui na terra, mas tem também o reino do diabo, né, a igreja do diabo aí, quando eu falo a igreja do diabo, né, é tudo aquilo que prega contra o evangelho, tá bom? É bem explicado isso lá no livro de Mórmon, tá bom? Não é uma instituição específica, mas sim são organizações que se reúnem para combater os princípios do evangelho, para fazer coisas erradas, tá bom? Continuando aqui, né, então ele pede adoração aqui, né, a Jesus Cristo. E aí, então, a gente vê várias coisas aqui, né? Bom, essa tentação aqui, ela implica em várias coisas. Por exemplo, quando ele fala que vai dar todos os reinos da terra, isso seria uma tentação dizendo, olha, você nem precisa passar pela cruz, né? Eu vou te dar todas as coisas, mas Cristo não. Ele passa pela cruz não é para ganhar algo,
né? Ele passa porque ele ama o Pai Celestial e nos ama, e ele quer nos resgatar, ele quer nos salvar. Por isso que ele escolhe sim esse caminho de obediência a Deus, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 10, né? E então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, né? Então ele manda o inimigo embora ali e novamente ele usa as escrituras, né? Como Cristo ele era afiado nas escrituras aqui. Então ele menciona a escritura: Vai-te, Satanás, né? Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, né? Isso é o que? Êxodo 20, né? Que fala sobre os 10 mandamentos ali. Bom, é essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu pegar só um outro versículo aqui. Versículo 11, ó. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa tradução aqui de Joseph Smith fica um pouquinho diferente também, né? Aqui, conforme nós lemos, parece que o inimigo vai embora e os anjos vêm servir a Jesus Cristo. Na tradução de Joseph Smith diz assim: E eis que Jesus soube que João fora atirado na prisão. E ele enviou anjos, e eis que eles foram e ministraram a ele, né? Bom, eu achei bem interessante aqui que mesmo tendo passado um longo tempo sem se alimentar, com essas tentações vindo sobre ele, quando veio os anjos sobre ele ali, o que ele fez? Ele ordenou aos anjos que fosse cuidar de João Batista, ministrar João Batista que havia sido preso, tá bom? Então eu tenho uma pergunta para vocês, né? O sacerdócio arônico, ele tem chaves, né? Normalmente a gente fala que o sacerdócio de Melquisedeque tem chaves, né? Mas também o sacerdócio arônico tem chaves também. Todo mundo que possui o sacerdócio arônico tem chaves também. O sacerdócio arônico possui a chave de ministração de anjos, né? Então nós podemos pedir, inclusive em oração, para que os anjos possam nos guardar, guardar nossos filhos que não chegaram em casa ainda, que os anjos do Senhor possam nos guardar durante esse dia e nos proteger para que nenhum mal nos aconteça. E usar, inclusive, se você tem que ir visitar alguém, né, ministrar a casa de alguém, faz uma oração antes, né, pedindo para que os anjos possam ir na frente, já preparar o caminho e ir com vocês também protegendo. Então isso é usar a chave de ministração de anjo. Pedir que os anjos que estão, né, aqui na terra também, né, tem os espíritos malignos, mas tem os anjos também, para nos ajudar no trabalho do Senhor. Então nós podemos fazer igual Jesus Cristo aqui, pedir aos anjos que ministrem pessoas que estão com dificuldades também, como no caso aqui ele pediu para os anjos ministrarem a João Batista lá na prisão, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.